melhor você saber quem você é em Cristo, ou o que Deus tem para a sua vida, rapidamente, senão as pessoas vão te parar. Qualquer palavra, ou qualquer conselho, na era de hoje, qualquer palavra que vem para nos ajudar, a gente acha que é uma agressão. Se a gente não sabe o caminho que a gente está, olha, chegou um profeta lá em Atos, chamado Ágado, falou: Paulo, na verdade não falou nada, catou Paulo. Paulo tinha chegado à missão, assim que ele tinha acabado de chegar em Jerusalém, Ágado, um profeta com visão de Deus, homem de oração, chegou em Paulo, pegou ele, jogou Paulo no chão, arrancou a cinta do apóstolo Paulo, amarrou Paulo e falou: quando você chegar em Roma, você vai ficar assim. Paulo falou: pode tirar aí o cinto, fazendo um favor. Se arrumou e falou assim: ó, ainda assim, eu irei. Porque quem sabe a sua chamada não teme. O maior dos problemas na nossa trajetória, na nossa vida, é o medo. Você não vem na igreja para sair daqui com medo. Existe um Deus que o capacita, que quer falar com você, mostrar quem você é em Cristo Jesus. Quem tem que temer? O diabo, não é você. A pessoa vai passar na frente da casa de batuque, quando ela não sabe quem ela é em Cristo, ela ainda não tem a mesma chamada, vamos dizer, essa observação que a gente tem de Paulo, de saber quem nós somos em Cristo, passa na frente da casa do batuque. Deus me livre, deixa eu passar até mais rápido aqui. Mal sabe é o cristão que, se tivesse que temer alguém que não tem que temer a nada, o medo não foi feito para o homem, o medo foi feito para o diabo. Se soubesse o cristão, se tivesse que temer, eram eles que teriam que temer a você, porque todo o poder nos foi dado. Todo o poder nos foi dado. Já teve alguns conflitos espirituais na igreja, já passamos muito mais por isso. Tínhamos uma pegada mais veemente na área da libertação. Temos conversado, orado, esperamos que volte esse tempo. Mas já vimos e experimentamos que realmente, por tocar, quem tem autoridade somos nós. Quem tem o poder somos nós. Quantas e quantas vezes aqui na igreja, anos atrás, em batalha espiritual com demônios, a força que existe, uma mulher manifestada com demônio te levanta. Aqui na igreja, aqui nessa igreja, não preciso nem falar por onde a gente já passou. E ao nome de Jesus, se você vai para a força, você perde. Mas ao nome de Jesus, o que o diabo não tem, ele pode até ter força. Entre aspas, né? O que nós temos é poder. Por isso você precisa saber quem você é em Cristo. Houve um conflito, só estou fazendo uma introduçãozinha bem rápida. Houve um conflito lá em Atos sobre comer a carne de porco. Porque no Antigo Testamento não podia comer carne de porco. E aí, de repente, apareceu um porco lá. E a carne do porco era uma carne imunda. Quem comesse ia ficar impuro. Olha o tempo da graça. Quem estava aqui domingo, diga amém. Olha o tempo da graça e o que a graça de Deus faz em nós. A graça, ela pula qualquer metodologia de leis, de profetas. A graça de Deus, a gente pula tudo isso e a gente já vai direto para se assentar com Cristo. Graça de Deus é incrível. O porquinho passou, quando o porco passa, ele fala: e aí? A gente pode comer dessa carne? Quando Jesus morre na cruz,
Ele torna todas as coisas puras. Olha o que diz aí no Novo Testamento. Todas as coisas são puras para quem é puro. Mas todas as coisas ou algumas coisas não são puras para quem não é. A mesma coisa é o medo. Quando se levantou aquela tempestade gigante no barco, o que Jesus falou para os discípulos? Por quê? Temais, homens de pequena fé. O medo mostra o quê? Uma fé pequena. É essa fé que Deus quer que a gente tenha? Para enfrentar a vida, não. Você não precisa nem de fé, é óbvio. Para você crer, você precisa de fé. Mas você não precisa da fé como uma arma de combate para você entrar no céu. Porque a Bíblia diz que é aquele que crê. Então a fé, a menor fé do mundo, para crer, a pessoa já está salva. Porque é um favor imerecido. Creu em Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados, pelo seu pecado, para te salvar. Creio, ser batizado em nome de Jesus, por mínima que seja a fé, a salvação já está garantida. Agora, para vencer uma enfermidade, um problema, uma barreira, Jesus disse, se a sua fé é pequena, não é tão pequena, olha que ele falou, que uma fé do tamanho do grão de mostarda, poderia transportar montes. Então a fé da pessoa, ela é menor do que um grão de mostarda. Então, a mesma situação a gente usa para o medo. Quando eu tenho medo, significa que eu não tenho uma fé grande. E isso é importante. Nós caímos num debate no ETEV, aqui, e falamos sobre isso. Entenda uma coisa. Nós vamos para o ETEV e nós não temos, muitas vezes, no ETEV, um compromisso em manter o padrão, como a gente tem no culto. Tá? A gente tem um outro padrão. Aí cada um fala a sua opinião, atitude. Só que, às vezes, pode soar de maneira agressiva, quando está todo mundo falando de maneira esporádica, de maneira tranquila, todo mundo suave, cada um falando e tal, pode soar de uma maneira agressiva, quando se coloca a verdade. Mas isso não significa que está ausente o amor. Porque quando Jesus no barco fala, homens de pequena fé, por que temais? Isso não é ausência do amor. Então, surgiu no ETEV esse ponto com respeito a você, ou você tem fé para enfrentar o diabo, o mal, ou qualquer situação. A ideia ali era receber, irmãos, coisas que são de pessoas de outras religiões, como do espiritismo. Se você pode ou não receber coisas, isso vai da sua fé. Isso vai da sua fé. Se a sua fé aceita um presente que seja consagrado a isso, você não vê, e a sua fé, você não se constrange, se divirta com isso. Se não, recuse. Ou se não, faça o que você bem entender. Agora, que uma coisa tem que ser bem clara, o que não ficou claro no ETEV. Nós temos uma fé intransponível, e maior é o que está em nós do que está em qualquer outra religião que se chama outro Deus, porque não existe outro Deus. Se existisse outro Deus maior do que esse Deus, eu não sou burro nem nada, eu já sou pregador do evangelho e conheço profundamente a Bíblia, eu iria para lá. O que eu
estaria fazendo aqui? É a mesma coisa de eu subir aqui e falar para você, olha, vai no psicólogo. Para que a igreja? Se você não tem a fé para ser curado aqui, você vai procurar onde você quiser. Mas eu aqui não creio, esse altar não crê que existe um outro Deus maior do que esse Deus que a gente sirva. Nunca pregamos isso e nunca vamos pregar. Nunca tememos o diabo e nunca vamos temer. Nunca. Não estou mandando indireto, mas estou em defesa do próprio evangelho da graça. Que por nada nós não fizemos nada e já ganhamos gratuitamente tudo isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que eu falo isso? Porque hoje eu quero trazer uma palavra e profetizar sobre o mês. Que, meu irmão, não adianta, entra mês, a Bíblia diz, crede no seu profeta e prosperareis. Ah, mas eu não creio que o Rodrigo, ele tem o ministério de profeta. Não, você pode não crer, mas quem crê tem o salário dobrado, arruma emprego, as portas se abrem, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus dá vitória. Ah, mas eu não creio que o pastor José Carlos tenha a palavra para exortar, para falar, igreja, é por aqui, eu não creio nisso. Você vê o dom de Deus na sua igreja, na comunidade, se aperceba, crede nos seus profetas e prosperareis. É o que diz a Bíblia. Seus profetas, seus pastores, a fé dos seus pastores você tem que imitar. Como que eu vou imitar a fé do pastor se o pastor tem medo? Desculpa falar nesse tom, mas é porque o que eu tenho que falar aqui, vai entrar mês, eu profetizo sobre o mês, profetizo, mas se não creres, não verás a glória de Deus. Só vamos ver a glória de Deus se crer. Preste atenção. A pessoa vai para a escola para estudar ou para ficar conversando? Para estudar. Para que nós vamos para a igreja? Para receber algo. Tem que ter fundamento, nossa estada na comunidade, nossa participação. Tem que ter no que nós ouvimos. Porque senão eu vou fazer que nem fizeram muitas pessoas. Passaram na frente da igreja, entregaram o seu envelope e foram embora. Outros entregaram o envelope na mão de outras pessoas, irmãos da igreja, e entregaram para a igreja. Tudo bem, a igreja precisa de ajuda financeira e tal, mas a pessoa nem na igreja não quer ouvir. Tá ok, glória a Deus, que Deus abençoe. Tá, mas e aí, irmãos? E aí? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Eu preciso acreditar nos profetas, eu preciso acreditar no ministério. Ah, mas eu acredito, senão eu não estava trazendo aqui uma oferta para a igreja. Acredita, mas não está envolvido com isso. Talvez você esteja cheio de medo no teu coração. Sabe por que Jó passou pelo que ele passou? O diabo ele só entra quando tem uma brecha. Deus trabalha com jurisdição. Deus é juiz. Se tiver algum advogado aí, já vai sentir essa sintonia. Por que o diabo se tornou o príncipe do mundo? O diabo se tornou o príncipe do mundo porque é uma questão jurídica e Deus não pôde fazer nada. Ele falou para o homem o quê? Não coma. O que o homem fez? Comeu. A partir daquele momento, o contrato com o homem foi? Quem entrou deliberadamente? Agora eu tenho acesso. O diabo se tornou o príncipe. Que para poder vencer essa jurisdição do diabo, teve que vir quem? Jesus. Só que agora Jesus vem, diferentemente do que foi no Gênesis, que agora era instituído, o pecado não pode entrar, agora é somente aquele que crê, aquele que acreditar. Se ele acreditar, a obra de Deus, os pecados são tirados, volta o Gênesis na vida dessa pessoa. É na vida de cada um que é feita, tem que crer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O diabo ele não conseguiria entrar na vida de Jó
se Jó tivesse todas as portas fechadas. Só que a Bíblia diz, no capítulo 3 de Jó, 2, perdão, de Jó, que o medo que ele tinha sobreveio. A gente começa a ler sobre Jó e vê que ele era realmente muito medroso. Ele levantava todas as vezes de madrugada. Quem é que levanta de madrugada para ficar oferecendo sacrifícios pelos seus filhos? Olha, já vou oferecer pelos pecados que eles nem cometeram. Eles não cometeram pecado, mas eu já vou oferecer, porque vai que eles pecam aí, o Senhor não abençoa ele. Ele oferecia sacrifício de madrugada sem os camaradas dos filhos pecar. Ele tinha medo. Presta atenção, eu posso não ter todas as ferramentas na minha mão, mas se eu tenho coragem, você pode ter certeza que eu tenho tudo. Davi é um exemplo disso. Ele não tinha todas as ferramentas na mão, e até abrir mão da armadura, porque era muito grande. Ele venceu Golias. É isso que eu quero dizer. O diabo não podia entrar na vida de Jó, só entrou porque ele tinha medo. Não estou fazendo a pregação, mandando indireta para ninguém. Eu observo a igreja, os nossos assuntos, reflito sobre a igreja e não trago uma mensagem por cima. Se for para fazer isso, eu vou ficar na minha casa. Se for para dar cada palavra aqui, com toda a maturidade que tem, de pessoas que eu já feri com a palavra no altar, de situações que eu já passei nesses 20 anos de processo, se for para hoje vir aqui e dar uma palavra que não te levante, que não te faça um homem macho e uma mulher fêmea, eu prefiro ficar em casa. Então eu observo a igreja e trago uma palavra para a igreja de maneira concisa e clara. Bom, estamos falando sobre um assunto que estamos vivendo, passando na igreja. Quer saber o que Deus quer que você fale para a igreja? Deixa Deus te mostrar o que está acontecendo na igreja. Amém? Esses bancos vazios aqui, ó, que você está vendo, sabe por que esses bancos estão vazios? Que nós precisamos mostrar o nosso coração para Deus cheio de coragem. Só isso. Porque quem coloca pessoas aí não é você. Quem coloca pessoas aí é Deus. Precisamos ser uma comunidade que abraça as pessoas, uma comunidade que ama as pessoas, uma comunidade que ora de fato, que está constante de fato. Chegou mensagem no grupo, o grupo é a prioridade, eu não vou deixar para depois. O pastor mandou mensagem, a mensagem não é para depois, a mensagem é agora. Enquanto isso não acontecer, Deus não vai olhar para o teu coração, a comunidade vai ficar assim. Aí Deus vai mandando o quê? Provisões, mas aí você não fica satisfeito de vir para a igreja está vazia. Abre teu coração para Jesus, seja responsável com o ministério, reconheça, por mais que você não goste. Eu disse isso aqui domingo passado. Você pode não gostar de um pastor de mim, do pastor Zé Carlos, da pastora Thelma, da pastora Thalita. Você pode não gostar de um pastor, de uma obreira, que você pode não gostar, mas veja os frutos. Às vezes você não gosta da pessoa que é coisa da tua carne. Tem que amar mais até quem você não gosta. Tem que amar até quem te persegue, que dirá essa pessoa que às vezes aflige teu coração, tira a maldade do coração. Uma vez eu fui perguntar para a irmã, ela sentava lá atrás, a igreja estava cheia na época. Era eu e meu pai, a gente estava aqui, e era fogo para lá, não era, pai? A igreja lotada, e a gente mandando fogo para lá e para cá. E uma vez cheguei na irmã, a irmã saiu da igreja, a gente tinha sempre aquele cuidado, abrir a igreja, né, de tarde e tal. E eu, uma vez, fui falar com a irmã, eu falei, irmã, o que está acontecendo, está indo mais na igreja? Aí que eu precisava de um conselho, eu fui numa igreja, o pastor me aconselhou lá, eu fiquei lá, mas o que acontece? Não, é porque quem estava dando conselho lá era você, mas eu te achei um rapaz muito bonito, eu não fui lá falar com você. Eu falei, que isso, irmã? Eu era bem mais jovem, agora a beleza está indo embora. Eu falei, se não fosse assim, não tinha casado com a pastora Thalita, né? Não tem nada a ver, a gente tem que olhar na carne para ninguém. Tem uns que são bonitos, tem uns que são, mas não são tão bonitos, tem uns que são assim, tem outros que são assim, cada um é cada um, não estou na igreja para olhar a carne de ninguém. Nós somos irmãos. O homem aqui na igreja tem que olhar a mulher como se fosse a irmã dele. Olhar a idade. Essa aqui é que nem minha mãe, essa daqui é que nem minha irmã. Acabou. A mesma coisa o rapaz. Isso aqui é que nem minha irmã, como se fosse minha irmã. Entendeu? Isso aqui é como se fosse minha irmã, isso aqui é como se fosse minha mãe. E já era. A mulher, mesma coisa. Isso aqui é como se fosse o meu pai, isso aqui é como se fosse o meu filho. E olhar e observar. Mesmo em questões carnais, físicas. Isso tem que acontecer. E é necessário falar essas coisas, irmãos.
Parece que não, mas é necessário falar essas coisas. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu amo doutrina, é ela que me faz não perder culto. Amo doutrina, amo costume, porque é por causa do costume que eu vou para ler a Bíblia. Eu sinto falta de orar, me aproxima de Deus, entendeu? Às vezes eu perco um maior tempão lá assistindo uma série. Eu falo, meu pai, quanto tempo que eu perdi aqui com a Bíblia? Nada, costume, entendeu? Preciso melhorar o meu costume. Nós falamos sobre isso daqui domingo passado. Pega no YouTube e assiste a pregação do domingo passado, se você quiser. Amém? Deixa eu entrar aqui para a mensagem. Já estou pregando desde o começo já, tá? Nós estamos hoje falando do sexto filho de Jacó, a sexta tribo. Hoje nós começamos, diga glória a Deus. Mais um filho, porque a partir de agora começa aquela disputa de Raquel com Lia, as duas irmãs brigando. Lembra que eu falei daquela síndrome de querer ser melhor do que as pessoas? Que hoje acontece no mundo, eu trouxe para a realidade de hoje, cujo Raquel estava assim, ela queria ser melhor do que os outros. Não, eu tenho que ser melhor do que minha irmã. Ela brigava, ela tinha inveja da irmã. Porque a irmã estava tendo filho, não, eu tenho que ter também. Se ela tem, eu tenho que ter. É aquele conflito hoje. E hoje, na era da tecnologia, é o que mais pega. É um vendo a vida do outro lá e quer ter a mesma vida do outro, ou até melhor, né? Quer superar o outro, não a si mesmo, mas superar o outro. E aí aqui no sexto filho vai nascer Naftali. Naftali é o sexto filho de Jacó com a concubina de Raquel, Bila. Vamos ler Gênesis 30, abra aí por favor. Gênesis capítulo 30, abra aí por gentileza, para a glória de Deus. Eu espero, irmãos, que os irmãos me compreendam, tenham paciência comigo, tenham paciência com as minhas palavras, tenham paciência no meu ensino com a fé, nas minhas observações da palavra. Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, tenham paciência comigo, não se aborreçam comigo, pelo contrário, vamos procurar amar um ao outro, em nome de Jesus. Sexto filho de Jacó com Bila. Gênesis 30, até uma criança ascendente encontra. Versículo 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus, tenho lutado com a minha irmã. Vou trazer uma mensagem aqui, mas depois já vou profetizar. E também venci, e chamou o seu nome Naftali. Tem uns que falam Naftali, os professores de português aí que se levantem para me ajudar. Mas é Naftali, eu vou chamar Naftali, que significa lutando, que significa força e coragem. Bom, tem algumas coisas no pejorativo é coisas ruins, que está aqui nesse versículo, eu vou falar, mas antes eu queria que você levantasse a sua mão para mim profetizar sobre esse mês de junho, que será sem dúvida um mês de coragem e de força. Eu profetizo coragem e força sobre a tua vida, independente de qual área for a necessidade. Eu profetizo força e coragem sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém. Diga amém, aplaude o Senhor bem forte. Bom, nós já vimos que nós vamos ter um mês de luta, mas essa luta de Naftali é coragem, é força e coragem. Naftali significa força e coragem. Eu falei que eu ia falar um pejorativo do versículo 7, e este o é. Raquel, ela tinha lutas, e diz a Bíblia aqui, tenho lutado com a minha irmã. É isso que a Bíblia diz para viver? Lutar com as pessoas, contra as pessoas, contra a carne e sangue. É isso que a Bíblia diz para dizer? Dá um parênteses aqui, daqui a pouco a gente já volta. Sansão, que a gente falou da tribo de Dan, dos juízes, a tribo dos juízes. Sansão casou-se com a mulher errada, só cometeu coisas erradas. Por quê? Não orou o suficiente, não foi consultar Deus, não foi buscar Deus. Prevaricou contra a própria fé, confiou no seu próprio coração. Cada tribo tem um pejorativo, cada tribo tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E Naftali era para
ser uma tribo de força e coragem, assim o foi. Eles eram guerreiros, homens guerreiros. Desses homens guerreiros, teve um homem chamado Gideão. Quem lembra de Gideão, levanta a sua mão. Que era da tribo de Naftali. Homens guerreiros, homens fortes. Gideão batalhou contra os midianitas e prevaleceu. Deus deu vitória a eles. Por isso, Naftali seria uma comarca, uma tribo de força e de coragem. Sobre aquilo que profetizou Jacó sobre Naftali. Naftali e Jacó profetizou que eles seriam como uma gazela no campo. Que isso significa uma pessoa livre, liberdade. Teriam tanta força e coragem que tem liberdade. A pessoa, quando ela é fraca, quando ela não tem coragem, quando ela não tem força, o diabo faz dela sua presa. O diabo consegue prender a pessoa quando ela não é forte, quando ela não é corajosa. Aí então a gente vê que força e coragem, Jacó fala, você será como uma gazela no campo, livre. Quando a pessoa tem força e coragem, ela é uma pessoa, força e coragem é uma pessoa livre. O diabo não consegue prender, o diabo não consegue amarrar. Quem está entendendo? Ou seja, não tem vez para nenhuma obra do diabo. A depressão, por sua vez, ela pode até ser de ordem física, fisiológica, na área do cérebro, cerebral, uma doença no cérebro, desencadeada, até chegar a ser essa doença, desencadeada por uma série de medos, por uma série de receios, por uma série de coisas que nós temos prendido dentro de nós e não conseguimos falar. A gente não resolve as coisas na hora. O que acontece? Se eu vou guardando, chega uma hora que eu até esqueço por que eu estou tão amargurado assim. Daí o cérebro adoece, a carne adoece. Por isso tem que ter coragem, para você, assim que ouvir uma palavra, você ir lá e resolver aquilo. Pegar o telefone, mandar uma mensagem, conversar, chegar no patrão, chegar no amigo, na esposa, no marido. Os piores conflitos estão dentro de casa. Porque dentro de casa nós estamos à vontade, nós somos o que somos. Então a gente fala o que dá na boca, né? O que dá na telha, a gente acaba falando, a gente acaba agindo, a gente acaba sendo até diferente de como a gente é na igreja. Na igreja a gente é aquele método, né, mais comportado. Em casa a gente é tudo largado, fala. E às vezes fala sem pensar, acaba machucando. Uma palavra quando sai não volta mais, a pessoa guarda. E se você fala uma coisa, a pessoa guarda aquilo, você até percebe que entristeceu, mas você não está nem aí porque você está dentro de casa. A outra pessoa, o marido, o filho, alguém, ela vai guardar aquilo. E você não pode guardar. Por isso você precisa de força e coragem para levantar, ir lá e resolver uma pequena coisa. A Bíblia fala em Cantares: as pequenas raposinhas é que fazem mal à vinha. Não pode guardar o rancor, não pode guardar a palavra que te feriu. Você tem que ir lá resolver e cobrar o perdão, cobrar o pedido de desculpa daquilo lá. Amém, Jesus? Por isso que no início da trajetória, Sansão não pensou, como é que eu vou casar com uma pessoa que não vai me compreender nos conflitos espirituais dentro de casa? Sansão não pensou, já foi casando logo com Dalila, ele perdeu toda a liberdade que ele tinha. Perdeu a liberdade, perdeu até os cabelos. Ele perdeu até os cabelos. É só passar ali no endereço lá que eu tenho e resolve o problema de Sansão. Mas ele perdeu até a força dele, perdeu a força que ele tinha, os cabelos, ele perdeu tudo, porque ele se deu a se prender, a não consultar a Deus, a não resolver, a ser negligente. Essa é a palavra, negligente com a situação. Nunca seja negligente com a situação. Durante todo esse mês de junho, procure ser uma pessoa que usa a força para fazer coisas boas, mas força mesmo para fazer coisas boas, e usa também a coragem para poder fazer coisas boas. A luta, eu ia dizendo que eu ia voltar aqui, a luta, ela não é contra a carne, contra o sangue. A luta não é contra, é o que diz a Bíblia, mas a nossa luta é o quê? É espiritual. Se temos um problema, a gente já tem que ver o seguinte: o homem comete uma falha, vamos falar.
Não é porque uma pessoa disse uma coisa que você não gostou que ela é usada pelo diabo. Mas aquilo lá pode ser uma ferramenta do diabo para atrasar a sua vida. Quem entendeu? Às vezes uma palavra pode não ser do diabo, a pessoa não foi usada pelo diabo. Mas aquela palavra, ela pode entrar no seu coração e, dependendo da maneira como você recebe, pode se tornar uma ferramenta do diabo, do maligno. Para quê? Para você ficar remoendo aquilo, para você ficar, entendeu? E se perder naquilo. Às vezes é uma coisa que você olha. Imagina só, não é porque alguém, seja da tua família, no caso aqui era irmão, a irmã dela, conseguiu uma condição melhor, está conseguindo vencer na vida, que você não vai vencer um dia. Não é porque Lia estava prosperando que ela não iria prosperar, mas a luta dela era contra quem? Contra a irmã. Não, eu preciso, não, que isso, eu não aceito esse negócio. Mas também você imagina, né? 2 esposas, um marido. Como? Isso dá um filme, mas deu um livro, na verdade, né? Deu um livro. O livro eterno, o livro da eternidade. Não, agora você imagina, como que pode... Eu preciso aprender a lidar. Bom, eu estou numa situação, estou como diz aí, né? Eu estou numa saia justa, a sinuca de bico. Eu estou numa saia, e agora? Como melhor agir sobre essa situação? Eu preciso de força, eu preciso respirar, para mim não competir com a pessoa e observar a minha vida. É esse padrão que ela não estava conseguindo seguir, porque a Bíblia diz, a luta não é contra... a Bíblia estava dizendo, a luta não é contra carne e sangue, Raquel. A luta é espiritual. O nome que você dá para o seu filho, você está usando de maneira invertida. Você está dando o nome para o seu filho de força e coragem, cujo eu estou revelando. Só que essa tribo será de força e coragem, serão guerreiros. Mas não é para você lutar contra a sua irmã. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia fala o seguinte, existe 6 coisas que Deus abomina, ou é 7, ou é 6, alguma coisa assim. 6 coisas que Deus abomina, que Deus detesta, a 7ª ele abomina. 6 coisas que Deus detesta, a 7ª ele abomina. Que é um irmão coloca um contra o outro. Você sabe o que é colocar uma pessoa contra a outra? É quando você tem um sentimento assim. Aí você quer colocar outra pessoa contra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Na liderança, se você é um líder, presta atenção, o líder, ele é diferente do liderado. O líder tem que observar as pessoas, quem está em cima observa diferente de quem está embaixo. Um filho em casa não tem a mesma observação que os pais, ou tem? E isso vai em todas as áreas da sua vida, na sua empresa, dentro da sua casa, na igreja. Então, o líder, imagina uma liderança, é você e seu marido. Vocês vão conversar sobre o caráter, sobre a situação que os seus filhos estão praticando, sobre aquela situação. Vocês vão dialogar, você não está indo contra o seu filho. Aí a esposa se opõe e fala, não, peraí, você está falando que minha filha, meu filho, não, peraí, não, minha filha não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que aconteceu isso pode vir a acontecer. Não é isso que eu estou falando. Então, você vê que tem que ter concordância na liderança. Quando se traz algo, uma observação, porque não tem queridinho. Na liderança, a gente observa o que está sendo trazido. O que está sendo trazido à luz? Eu preciso observar. Na liderança, a gente não está trazendo ninguém para ser inferior a ninguém, mas na liderança a gente está observando, isso daqui, essa pessoa, ou esse funcionário, ou esse irmão, no caso liderança da igreja, esse obreiro, essa pessoa, nós colocamos, ninguém está colocando uma pessoa contra a outra. Você sabe por que na política, inclusive aqui no Brasil, né, eu não gosto de falar de política, mas você sabe por que na política não pode colocar familiares? Por causa dessas situações. Porque você vai tirar lugar de outras pessoas que têm uma competência para colocar os seus familiares. Você sempre vai, vamos dizer, a Bíblia diz,
Se você julgasse a você mesmo, você não seria julgado. Se você colocar uma pessoa ali da tua família, você vai proteger mais ela do que os outros. Toda liderança que consiste em família precisa amadurecer. Para quando é trazido uma luz, a gente não entrar em conflitos familiares. E aprender a fazer separações. A esposa e o marido, quando assim tem filhos, porque tem casal que não tem filho, é ou não é verdade? Optam por não ter filhos, mas é uma família constituída. Porque a família constituída se dá a partir do casamento. Deixará o seu homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Constituição familiar, casamento. Pode ver que o filho depois ele cá, vai embora, fica o quê? Fica nada, né? Fica assim, fica uma família. Você gerou filhos, agregou, passou valores, entregou tudo que poderia entregar para ser corajoso, para vencer, para batalhar. E aí ele sai e vai. Por isso, não crie filhos para você. Porque senão eles vão ser muito mimados e vão te dar muito trabalho. Crie filhos realmente para sair de você, para perto de você. Que se você criar eles dessa forma, você não vai se ausentar no amor, não vai se ausentar em nada. Mas se você criá-los dessa forma, serão corajosos, serão ousados, serão dependentes. Em casa, eu tenho um costume, você não precisa ter o mesmo que o meu, eu não estou falando para você fazer o mesmo, nada disso. Mas em casa nós temos um costume. Em casa, tem uma lei em casa que funciona. Em casa funciona assim, não é porque tem que se deve fazer. Em casa nós temos isso. Por quê? Imagina, nós temos, eu compro 5 pacotes de bolacha, 5 salgadinhos. Eu quero um salgadinho hoje. Mas tem mais 4. Eu posso comer um agora à noite? Não. Por que eu passo isso? Porque se as minhas filhas, elas aprendem que tudo que elas querem, elas podem, quando elas chegarem na realidade, no real, elas vão sofrer um impacto tão grande, é capaz de não suportar. O índice de pessoas que cometem suicídio, até entre jovens, de casamentos que não dão certo. Cara, casamento é tribulação, meu irmão. Casamento é barra pesada. Imagina só, você quando era solteiro, fazia tudo o que você queria, agora você casa, e você tem que agradar uma pessoa todos os dias, cara. E o dia que você não agradar essa pessoa todos os dias da tua vida, enquanto você viver, você vai ter um inimigo. Você vai ter alguém com o olho em cima de você. Sim, ó. O que foi? Casamento é tribulação. Como que eu vou preparar minha filha para ela chegar, achar que... Não. Desde pequeno. Desde quando está na barriga. Já vai aprendendo até quando ficar grande. E se Cristo... no caso, precisa surgir o anticristo primeiro, para o aparecimento de Cristo, nós vamos seguindo a ordem bíblica, né? Com isso, a igreja já está sendo perseguida, a proibição da pregação do evangelho, com o surgimento do anticristo, já vai barrar tudo isso, a gente já vai saber que Cristo está bem mais às portas do que agora, não é? Mas tudo isso pode acontecer muito rápido, o anticristo pode seguir, ser decretado uma lei, que nem a pandemia, fecha tudo, pum, fechou, acabou. Aí, pum, Cristo volta. Tão rápido assim, pode ser a qualquer momento. Então, eu não quero correr o risco de não preparar meus filhos para essa situação. Quero que seja forte e corajoso. Forte e corajosa. Costumes, oração todos os dias. Eu sei, com base na minha vida... Eu não gosto de falar de mim, mas é a minha experiência
com Deus, não tem como não falar. Se eu não oro necessariamente, suficientemente, eu não tenho como suportar as dificuldades de conviver com uma mulher, porque mulher, eu não tenho nada contra a mulher, não, minha esposa está ali, mas mulher, ela tem hormônios diferentes, é uns negócios que mexem com a cabeça, assim, ó, que de repente ela quer mudar tudo, que ela quer fazer tudo, que tu não quer fazer nada, mas não estou entendendo nada, e aí a gente tem que estar ali. De repente é um grito que você toma no pé do ouvido, que você não está nem se apercebendo, daqui a pouco você já sai correndo fazendo. Então tem que orar. Tem que orar. Se não orar, então eu passo isso para as crianças, vamos orar. Ah, mas eu estou com sono. Vou contar uma história, tá bom, contar a história você já ora. Então tá, cada um vai orar. É assim. Entro lá ungindo, hoje a Sofia falou, você vai ungir eu? Vou, vem cá. Não, eu falei, primeiro eu vou ungir eu. Ungir meus olhos, ungir minha cabeça, ungir meu coração, ungir meu cabelo para ele não cair mais. Aí eu ficar só aqui a gente dá um jeito. E aí eu venho cá, hoje a Sofia dando risada de mim. Mas eu ungia. A gente tem que trabalhar para passar a realidade para os nossos filhos. Essa que é a realidade. Não me preocupo só com você, mas me preocupo com seus filhos também. Vamos lá, gente. Agora eu quero falar sobre força e coragem. Força, de onde vem a nossa força? Bom, de onde vem a nossa força, irmãos? Alguém arrisca aí? Da onde veio a nossa força? No 3. 1, 2, 3. Do Senhor. Só que esse Senhor é dividido em 3. É ou não é? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Todo-Poderoso, sobre a sua vontade de querer que Cristo morresse pela humanidade inteira, para morrer pelo pecado de todo mundo. Agora, Jesus vem, cumpre a sua vontade, estabelece o seu reino pregando: arrependei-vos dos vossos pecados, para o judeu, que é chegado o reino de Deus, pregando, instituindo, fazendo milagres que não se cabe em livros, de tantos milagres que ele fez, não tem como falar que aquele cara não era um rei, o filho de Deus, não tem como falar que ele não era o filho de Deus, com tanto milagre que ele operou. Glória a ele para sempre, amém. Só que ele disse, agora eu vou porque alguém precisa vir. Então a nossa força vem de quem está entre nós agora, do Espírito Santo. Sua força vem do Espírito Santo. Jesus, por que eu necessito separar? Porque se você ficar, Jesus, o Espírito Santo está aqui na terra de maneira invisível. Você não consegue perceber? Você já viu pessoa incorporada? Nem que você não viu na igreja, você já viu na macumba. Qualquer lugar, são influências espirituais, são demônios, são espíritos. Se você consegue ver essas ações espirituais, também dá para você crer que existe o Espírito Santo de alguém muito verdadeiro. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade absoluta, além dessa verdade não há outra. Ele disse, o Espírito Santo vai vir e vai ficar aqui com vocês. Ele vai ficar aqui com vocês, o Espírito Santo. E é muito bom falar dele, porque ele se agrada que a gente fale dele. Que ele fala, às vezes você fala muito lá para cima, lá para Cristo que está sentado à destra de Deus, o Todo-Poderoso, no sublime trono branco, governando sobre tudo, trabalhando, o Senhor intercedendo ao Pai. Mas eu estou aqui, e a obra de Deus é muito maravilhosa, Ele não nos deixou só. Ele não deixou o povo dele só, os judeus que criam nele, porque os discípulos eram judeus, da nação de Israel. Os que creram nele, não deixou ele só, os que creram. Porque aqueles que não creem, o judeu que ainda não crê em Cristo, infelizmente estão só. Porque é pela fé. Se a pessoa não tem fé, ela não recebe. Então você fala, pastor, que se o judeu não crê em Jesus, ele não vai ser salvo? Ora, existe outro caminho? Acaso ele já veio? Sim. Quem creu, levou. E quem não creu, perdeu.
É assim que funciona. Não tem mérito para ninguém. A nação de Israel, ela foi constituída nas 12 tribos. Os 12 contribuíam entre si, um ajudava o outro. A ação de Deus ali era maravilhosa. Trabalhava com metodologias quase que trazendo a sombra do Espírito Santo e de como seria o Espírito Santo se movendo, né, ajudando. As 12 tribos, um ajudava o outro, eles eram funcionais, uns para com os outros. Deus prometeu para Abraão, lembra de Abraão? Deus prometeu para Abraão uma nação. Sabe qual que era a nação? As 12 tribos de Israel. A nação que Deus prometeu para Abraão eram as 12 tribos de Israel. E eles eram extremamente unidos. Um contribuía com o outro, apesar das suas falhas, dos seus erros. E da tribo de Dan, que depois eles se separaram, né? Mas a princípio houve o estabelecimento dessa união. Que Cristo disse: aquele que permanecer até o final vai ser salvo. Porque tem pessoas que não permanecem ao final. Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Não. Mas imagina só, eu te dou a chave, só que eu te falo, a porta está ali, ó. Aí você fala, obrigado. Aí você vai por aqui. Você vai entrar lá. É isso, deu para entender? A salvação já está garantida, está na mão de quem crê. Só que só entra quem tiver no caminho. Ah, mas claro que isso não dá, né, gente? Salvação, você já é salvo. Nunca duvida da salvação. Porque mesmo se você duvidar, você já tem ela. O que o diabo não quer é que você entenda isso. Você já é salvo. Você já vai morar no céu. Esquece. Você já vai morar no céu. Isso já está garantido, mas absolutamente garantido, assinado, decretado. Você já vai morar lá. Só que o caminho é para lá. O caminho que você tem que seguir é esse. Com a cruz, seguindo, amando o próximo, perdoando. Vamos que vamos, nesse caminho. Foi para outro, odiando. Já errou o caminho. Tirou a cruz, começou a voltar para os pecados. Isso eu não digo amadurecimento. Tem pessoas que melhoram na religiosidade. Tem pessoas que eram extremamente bitoladas. Eu mesmo, quando me converti, passava até assistir série, essas coisas. Que isso, irmão? Eu não chegava nem perto. Hoje a minha fé já é diferente. Era muito religioso. Teve uma época que eu queria trabalhar de social, irmão. E eu fui trabalhar de social. Igual eu ia para a igreja. Coisa chata. Negócio meio agressivo, né? Deus que ajude os religiosos. A força vem do Espírito Santo. João capítulo 16. Só para a gente ler, não ficar nas minhas palavras. Coisa rápida, rápida, rápida. Da onde vem a nossa força? Do Espírito Santo. Será um mês de força. A gente vai ler João 16. Eu acredito que é do 5 ao 11. Ou do 6 ao 11. E agora, João 16, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Antes de Atos e depois de Lucas. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós, é o 6, não, é o 5, tá certo. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, que nos vai dar força para continuar no caminho contra o pecado. O que mais? Eu me perdi aqui, peraí. Da justiça
e do juízo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. O 11 para encerrar esse texto. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E foi o quê? Como que eu vou ter medo de um condenado? Que vitória o diabo tem? Irmão, você nunca vai ver eu dar ponto para o diabo. Porque eu leio a Bíblia. Isso não é mérito meu não, lê também. O diabo é um derrotado, vencido, disse Paulo, vencido. Ferido e entregue na nossa. O diabo é um ferido, fraco. Diante do poder que nós temos, ele é um fraco, derrotado, irmãos. Se levanta com astúcia. Nós sabemos, um dia manifestou um demônio ali, lá na cozinha. A mulher passou mal, tá? Ela tinha manifestado aí. Aí nós levamos ela lá para a cozinha. Aí na hora que eu fui orar por ela, manifestou. Quem que estava lá? Acho que era você, né, bem? O demônio falou assim, eu estou na vida dela, você pode mandar embora, eu não me lembro direito. Você pode mandar embora tal, mas eu sou invisível. Eu volto, porque eu sou invisível. Ela não vê, ela não sabe que sou eu. E ela aceita a sugestão. Ela não sabe. O diabo consegue entrar, consegue fazer as coisas, manipular. Ela até acha que é uma coisa boa, mas ela acaba abraçando aquilo como se fosse algo de Deus. Pegou? O diabo ele vai tentar. É na força do Espírito Santo, para você discernir. O Espírito Santo vai falar com você. Levanta a tua mão direita. O Espírito Santo vai falar contigo. A partir de agora, por aliança de estar aqui nesse lugar. Levanta a tua mão para o céu. Se há pessoas que vão e são amarradas numa casa de batuque, quando pisam lá já recebem influências malignas, que dirá na casa da luz. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, que tu, Espírito Santo, fale em selo dessa estada aqui na igreja com essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Escute, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai falar. Você vai ter o discernimento, falar, aí não. Você vai falar, não é para mim ir. Depois você vai saber. Não, isso não é. O Espírito Santo vai falar, ele vai agir. Ele vai te dar a força para fazer ou não fazer. Para se levantar ou não se levantar. Diga glória a Deus. Ele te dará a força. Alguns versículos aqui. Não precisa ler. Salmo 73, 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Quando ele fala, você se levanta. Aí olha só, Isaías 40, 28 e 29. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Olha a ação do Espírito Santo. Quem está trabalhando sobre nós é o Espírito Santo hoje. Foi Jesus que falou, eu vou para que ele venha e ele faça a obra. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. São textos do Antigo Testamento que não estão na graça, mas que narram exatamente o que os próprios apóstolos vivenciaram. Uma força intransponível. Todos os discípulos morreram de morte horríveis. O apóstolo Paulo, que eu comecei a falar dele, um grande homem de Deus, exemplo para a minha vida, para todos aqueles que fazem a obra de Deus, o apóstolo Paulo é o ápice. Escuta, o apóstolo Paulo foi decapitado, teve a cabeça arrancada. Olha só, e ele não enfrentou, não faça isso comigo, não faça, não. Ele suportou, olha Cristo, que suportou a própria morte. A Bíblia fala que ele não abriu a boca, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele enfrentou, teve coragem, quando ele sabia, porque ele era Deus,
Ali, os três que se fazem um, Deus trino, e ele mesmo falou, eu sou um com o Pai, então ele tinha a ciência do futuro, ele sabia do que ia acontecer, ele estava exatamente orando ali no Getsemane, porque ele sabia do que ele ia passar, a aflição dele era tão grande, que para ele temer ali, a aflição era tão grande, o temor ali, a carne, sabendo do que ele ia passar, ele suou sangue, suou sangue pelos poros, pela testa, ele estava realmente apavorado na carne, do que ele ia suportar. Imagina você saber que você vai sair daqui, vai ter que enfrentar, ser maltratado, imagina qualquer coisa, sair daqui, saber que você vai tropeçar numa pedra, você não quer nem sair. Eu já sei que eu vou machucar meu dedo ali, eu não vou. Você vai tentar arrumar todo jeito possível, ligar para todos os 90 de todos os países do mundo, para sair daqui, para não machucar o seu dedo. Agora, terá pessoas que é diferente. Terá pessoas que vão falar, não, vamos machucar logo esse dedo aí. Deus está comigo. Ai, nem doeu. Tem gente que é assim, né? Quando vai tomar uma injeção, a pessoa vai tomar uma injeção, ela fala, nem doeu, não dói, Mas a aflição, se você soubesse que você ia morrer no dia seguinte, você ia ficar apavorado. Paulo passou por isso numa outra situação também. Paulo e Silas, orando de madrugada, presos no cárcere inferior. Cárcere inferior, irmão, ali tinha fezes, porque, eu não sei se você sabe como é que é, tinha andares, tinha alguns andares, era tudo muito rústico, e não tinha saneamento básico, encanamento, não tinha. Então você urinava, o que urinava em cima, fazia fezes, irmão, caía tudo lá embaixo, era lá onde eles estavam presos, e olha a condição deles, oravam e cantavam hinos a Deus, e ainda sabendo que iam ser mortos no dia seguinte. A Bíblia fala que por volta da meia-noite, houve um terremoto, que abalou todas as estruturas, os caixas soltaram todos os prisioneiros, um milagre aconteceu. Não era a hora. O Espírito Santo promoveu aquela ação. Ele estava ali. Diga glória a Deus. Bom, deixa eu continuar. Nossa coragem. Bom, eu marquei aqui para não esquecer. No que tange a nossa coragem, depende de nós e não do Senhor. Eu acredito que a coragem é uma capacidade que nós temos do Espírito Santo, sim, mas é uma escolha nossa. Jesus, ele fala no Getsemane, se possível for, afasta de mim o cálice. Mas se não for, no caso, não foi, ele teve que ir. Coragem. No que tange a coragem, só depende de você e não do Senhor. Ele vai te dar força, mas a coragem é com você. Não acha que ele vai fechar os seus olhinhos, vai pegar nos seus braços e vai fazer que nem a gente faz com criança. Vai, pode ir que não dá. Não acha que ele vai fazer isso, porque ele não vai. Ele vai te dar a força. Você vai se sentir forte, capacitado. Só que a atitude de ir é sua. Ele já te capacita exatamente para você ir. Diga glória a Deus. Tome partido disso. Já estou encerrando já. Coragem é a firmeza de espírito para enfrentar a vida. Coragem é uma pessoa firme, lá de dentro, para enfrentar os problemas da vida. É a habilidade de cair, ou de quando cair, a pessoa se levantar. Quando eu sou corajoso, imagina uma pessoa que não é corajosa. A ausência de coragem é o quê? Medo. Imagina um medroso, covarde. Eu caí, eu fui fraco demais. Você tem que ser corajoso. Ergue essa tua cabeça. Olha para cima.
Olha porque Jesus fez para você e por você. Olha por esse amor imensurável. Olha que todo mundo comete falhas. Olha que tem pessoas que não têm a mesma oportunidade que você tem a vida de estar vivo. Tem gente que comete erros e morre, mas você está vivo. Olha só como você tem a vida. Levante-se rapidamente, seja corajoso. Josué capítulo 1, versículo 7. Vamos abrir lá? Eu acabo aqui, tá? Nessa leitura. A gente ora, você já vai embora. Rapidinho. Josué 1:7. Tão somente Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Primeiro livro depois do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 7. Deus está falando com Josué. Tão somente esforça-te. Josué 1:7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés se ordenou. Ou seja, um profeta falou, a palavra veio, a fé. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que você andar. Caminho. O que vai fazer você, para um pouco aqui, o que pode fazer uma pessoa fracassar ou estar com medo é quando ela está fora do caminho. Ela sabe que ela está fora do caminho, então por isso ela não quer enfrentar, né? Ela não tem total confiança. Às vezes tem que pegar um carro 1.0, fazer uma viagem de 3 dias. Se não está no caminho com Cristo, coloca quanto cinto tem no carro? 1. Se tiver 10 eu ponho. A pessoa está com medo. Agora, quando a pessoa está no caminho, é capaz dela nem lembrar do cinto, de confiar quem está com ela. Quem está entendendo? Ai, será que eu envio? Será que eu faço? Será que eu isso? Será que aquilo? Olha o caminho. Muitas vezes, essa é a influência ruim para que você não seja uma pessoa corajosa. Volta lá, 8. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Ele falava, se você tiver que falar, fale segundo a fé. Não vai falar eu não posso. Aonde que a Bíblia diz que eu não posso? Lugar nenhum. A Bíblia diz, digo fraco eu sou? Ah, mas eu estou meio cansado. Não, mas eu sou forte. Coragem. Falar segundo a fé. Não é falar religiosidades. Isso daí não leva a lugar nenhum. Falar segundo a fé, segundo concordância à fé. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente se conduzirás. 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme. Olha lá, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, ou seja, o Espírito Santo trazendo para nós, o Espírito Santo, teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Se nós lemos em João que o Espírito Santo veio e está agora entre nós, então agora, ligando isso daqui com 9, que ele estará conosco, e é impossível você não acreditar que Deus está com você em todo tempo, em toda hora.
Aí, esse negócio de que não é todo lugar que o Espírito Santo entra, é um assunto para outro dia, porque eu acredito que o Espírito Santo está com você. A pessoa, quando ela está no pecado, presta atenção, a pessoa, quando ela está no pecado, o Espírito Santo não está nela. Agora, todo lugar que uma pessoa que está no caminho entrar, o Espírito Santo está com ele, você pode ter certeza disso. E quando o Espírito Santo entra, não tem espírito ruim que possa ficar no mesmo lugar. Se Jesus entra, imagina só, tem três demônios, ó, campo espiritual, 3 demônios, um ali, outro ali, outro ali. Jesus entra agora, o Espírito Santo é de maneira visível, o Espírito Santo entra agora, maneira você imaginando, é claro que ele já está aqui, ele entra agora, só dele colocar o pé aqui e ver a luz, os camaradinhos vai ficar ali? Eles vão meter o pé, onde tem um ralo, onde tem um buraco, eles vão sair fora, não passa pela mesma porta que o Espírito Santo está. Escuta, o Espírito Santo é o próprio Deus, Jesus é o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso é o próprio Deus, aleluia, diga glória a Deus. Esse mês será um mês de força e coragem, um mês onde você tem o Espírito Santo, uma presença muito gloriosa sobre tua vida, em nome de Jesus, amém? Queria convidar você a ficar de pé no teu lugar, para que a gente possa orar agora ao Espírito Santo, e no nome de Jesus, deixarmos a fraqueza e nos vestirmos da fortaleza, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos, isso, eu gosto desse ambiente agora mais escuro na igreja, nós vamos melhorar, mais escuro na igreja, porque é agora que o Espírito Santo quer te fazer um convite. Você que tem sido fraco, talvez você que tem sido fraco, talvez você que tem sido desencorajado pelas circunstâncias, talvez você está fora do caminho, mas agora você quer estar no caminho, talvez você está sem essa força, cujo qual hoje foi pregado, ministrado aqui, e você quer ser forte, você quer ser corajoso, corajosa, sim, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, para ser forte e corajoso, isso, aleluia, aleluia, Espírito Santo, você irmão, irmã, que quer agora se tornar mais forte, que quer agora ser forte, que quer agora, irmão, irmã, ser corajoso, corajosa, e você quer voltar para o caminho da luz, só levante a tua mão ao céu, para que o Espírito Santo possa ver o teu sinal, para que o Espírito Santo possa ver a tua manifestação, para que o Espírito Santo possa te ver aqui, para que o Espírito Santo possa ver a tua unicidade com a palavra, para que o Espírito Santo possa ver você aqui. Isso, levante a tua mão, aleluia. Pessoas aqui querem ser corajosas, pessoas aqui querem ser fortes. Espírito Santo, essa força vem de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Senhor, fortaleça agora. Enquanto eu oro em línguas, você recebe fortaleza de Deus, você recebe fortaleza de Deus, você recebe capacidade do Espírito, você recebe o Espírito Santo sobre a tua vida agora. Aleluia, Espírito Santo, glórias ao teu nome, glórias a ti, Espírito Santo, glorificado seja sobre essa vida, transforme essa vida, levante essa vida, capacite essa vida, estrutura essa vida, faça dessa vida tua morada, Espírito Santo, dê a ele condições, dê a ela condições, isso, aumente a fé, aumente, Senhor, o ânimo, Senhor, aumente, capacite mais, capacite cada vez mais. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja para todo sempre, louvado seja para todo sempre. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo te vê, o Espírito Santo te enche, te preenche. Te damos liberdade, Espírito Santo, te damos liberdade, Espírito Santo, liberdade total, liberdade total.
Agora vocês todos com as mãos meia altura para os céus, diga para o Espírito Santo: eu quero os seus dons também. A Bíblia fala sobre dons de orar em línguas, dons de profetizar, dons de ministrar, dons do amor, dons do Espírito. Dê ao seu povo. Não deixe o seu povo sair daqui sem o teu dom. Não deixe o teu povo sair daqui sem o dom. Não deixe o teu povo sair daqui sem o dom. Não deixa, Espírito Santo, não permita. Esse é o meu pedido a vós, esse é o meu pedido ao Senhor, esse é o meu pedido. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, não permita com que essa pessoa saia sem a unção do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, grandioso és o Senhor. A Ti oro nessa hora, para que essa pessoa receba das porções do Teu Espírito que está aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Você que há tempos não ora em línguas, talvez faz tempo que você não é edificado, faz tempo que você não ora, faz tempo que você não se envolve, talvez você nunca orou línguas na sua vida, porque você acha que depende de Deus pegar o teu braço e te conduzir, que nem uma criancinha. Não, coragem para falar em línguas, coragem. Cadê a tua coragem para falar em línguas? Coragem. Vamos, se esforça de ter de bom ânimo para fazer conforme tudo aquilo que está escrito, em nome de Jesus. Deixe sair a primeira palavra estranha que está na sua boca, deixe sair a primeira palavra estranha que está na tua boca. O Espírito Santo te ministra agora. O Espírito Santo está diante de ti, querendo: fala filho, fala filha, fala na minha língua, fala na minha língua. Quando você fala, eu te edifico. Quando você fala, eu te transformo. Quando você fala, eu coloco sobre ti a confiança, eu coloco a confiança, eu te coloco sobre a paz que excede todo entendimento. Isso, enche o teu corpo todo, do Espírito, enche o teu corpo todo do Espírito. Teu corpo não é morada de maus pensamentos, teu corpo não é morada de doença, teu corpo não é morada de coisas ruins, teu corpo não é morada de coisas desse mundo, teu corpo não é morada de coisas ruins. Você não tem um corpo só para encher ele de comida e de água e de bebidas, não, você tem um corpo para se encher do Espírito, para se encher do Espírito, do Espírito. Oh, aleluia. O mês de junho será um mês de força e coragem, um povo que se levanta nessa noite aqui para prevalecer, para ser forte, para ser corajoso, para ser corajosa, para ser uma mulher forte. A edificação da igreja, edificação do povo, edificação do altar, edificação da fé, edificação do templo, edificação da mente, a edificação do corpo físico, do corpo espiritual, do corpo da alma. Tu és bem-vindo para sempre, Espírito, tu és bem-vindo para sempre. Oh, aleluia. Ah, que presença gloriosa. Ah, que momento importante. Ah, que momento